Eu sou a Paty Durães, eu tenho 46 anos, 20 deles trabalhando com gastronomia, mas acima de tudo pensando alimentação. Falar de alimentação para mim é tão mais importante do que falar de gastronomia, porque a gastronomia já é esse viés do colonizador. É quando a gente usa o alimento como moeda de troca, né? Aí a gente está falando do capital. E quando a gente fala só de alimentação, a gente está falando do quesito nutricional, do fato de que a gente biologicamente precisa comer todos os dias, e também no quesito educacional, ambiental e político. E gastronomia sustentável ou alimentação sustentável é aquela em que a gente tenta estar mais próximo da terra, do produtor, da distribuição, do acesso e também do resíduo, né? Então, quando a gente olha para a cadeia do alimento, para o sistema alimentar como um todo, a gente está pensando em sustentabilidade. Quem é que não ouviu da mãe ou da avó que não podia jogar comida fora? Como que se diz que pensar sustentabilidade não é para nós? Não é para pessoas de baixa renda, não é para a periferia. Então esse é um grande mito que a gente tem que quebrar sim. Sobre produção de alimento, a gente tem que ter acesso à terra para que a gente possa plantar nossa própria comida. A gente tem que favorecer as nossas comunidades. A gente tem que comprar localmente. Então tem várias coisas que a gente precisa quebrar, que a gente quebra tendo acesso à informação, falando cada vez mais sobre isso e tendo essa coragem de fazer essas mudanças. A gente é agente de mudanças. Então, quando a gente entende que ao jogar, ao desperdiçar muito alimento, a gente está prejudicando um sistema maior do que o nosso saquinho de lixo, a gente começa também a falar sobre economia, né? A gente fala sobre política, fala sobre economia, fala sobre cultura, fala sobre sociologia, antropologia e passa a entender que tudo é dinheiro e que tudo é planeta e que tudo também é sustentabilidade. Se eu entendo que certos alimentos não são resto, eles são sobras, e que tudo é alimento, tudo pode ser comido, por que a gente não come raiz? Então a gente dá uns passos atrás para se ligar. Por que eu estou jogando tudo isso fora, quando na verdade isso pode virar caldo, isso pode virar sopa, isso pode virar uma infinidade de alimentos e eu gasto menos na feira ou no mercado e eu gero menos resíduo. Então a gente precisa falar, tem que aprender sobre esse rolê todo, então tá tudo na internet hoje em dia. Eu não sei o que fazer com a casca. Dá uma pesquisada, você vai encontrar 10, 15 receitas sobre o que fazer com a casca. E aí tem que quebrar esse paradigma de que casca não é alimento. Casca é alimento. Se eu tenho mais recursos, eu acabo inclusive comprando mais do que eu consumo. Se eu tenho menos recursos, eu compro menos. Só que quando eu compro menos, eu compro pior. Porque eu compro o que vai durar mais tempo na minha casa. Então, hoje, comida sustentável, para mim, tem a minha, tem a sua, tem a da minha vizinha, tem a da minha mãe. E cada casa vai ser um microcosmo, porque cada um está vivendo um momento, cada um está com uma capacidade financeira para comprar alimento diferente. E tem aquelas pessoas que têm muita sorte de produzirem seus próprios alimentos. Quem está na roça, quem tem espaço, quem tem horta. Esses são os grandes ricos da atualidade. Tem um jardineiro que chama Ron Finley, que ele é lá dos Estados Unidos, e ele fala uma coisa maravilhosa. Ele fala, plantar o seu próprio alimento é como imprimir o seu próprio dinheiro. Só que quem consegue, né? Esses são os grandes ricos para mim, quem consegue produzir o seu próprio alimento ou consegue comprar na menor distância entre produtor e prato. Olha, eu acho que a gente está num caminho ruim e num caminho bom ao mesmo tempo. Um caminho ruim porque a gente vai precisar de muitos anos para se recuperar economicamente. E a gente também tem um cenário bom porque a gente tem muita gente engajada e empenhada em arregaçar a manga mesmo e fazer essa reconstrução. Por isso que o cenário também é bom, porque a gente ainda não desistiu.
O brasileiro não desistiu do Brasil. Então, essa é a única coisa boa que eu vejo. Lembrando que comer é um ato político, que não tem como a gente não exercer política nas nossas escolhas alimentares e tentar passar a informação o máximo possível para os nossos, porque a gente precisa dos nossos corpos negros saudáveis para a gente continuar ocupando todos os lugares que a gente precisa ocupar.